Eu percebi que eu idolatrava uma vida amorosa. Eu percebi que eu idolatrava a família. Eu percebi que eu idolatrava o possível parceiro atual ou aquele que Deus poderia trazer para mim. Eu me senti tão plena e tão feliz. Eu falei, Senhor, eu tô tão feliz. E eu percebi que eu não precisava de ninguém para ter essa felicidade. Eu entendi que eu não era dependente de um relacionamento para ser feliz. Eu permaneci em torno de uns 2 anos a 3 anos solteira, aprendendo a gostar de estar só, viver uma solitude, aprender a gostar de estar sozinha, porque eu vivi muito tempo numa relação e nem sabia o que era ser sozinha na vida adulta, porque eu comecei a me relacionar com 16 anos e quando eu me vi na minha casa eu achava muito estranho, porque eu não tenho irmãos. No fim de semana, minha mãe ia para a igreja, passava horas na igreja evangelizando, né? Saía com grupos para poder falar de Jesus. Eu me via sozinha em casa. Eu ia para a igreja, voltava e não sabia lidar com isso. Eu sofria em ficar em casa. Me via chorando vários momentos, mas eu vi que eu estava passando por um processo, algo como se estivesse limpando mesmo de tudo aquilo que eu já tinha vivido e tivesse dando um reset. Eu pedi isso em oração, faça tudo novo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, não é do dia para a noite. Então ele foi me limpando, ele foi tirando tudo que não prestava de dentro de mim, ele foi tirando os meus desejos pelas coisas que me afastavam dele e eu fui me aproximando dele. Me via apaixonada pela palavra, estudava a Bíblia, eu orava e eu comecei a mudar o formato de orar. Eu comecei a entender, não adiantava eu colocar o meu coração em alguém que não tem esse poder de saciar a sede da minha alma, do meu espírito, da minha vida. Nesse processo de entendimento, eu percebi que eu idolatrava uma vida amorosa. Eu percebi que eu idolatrava a família. Eu percebi que eu idolatrava o possível parceiro atual ou aquele que Deus poderia trazer para mim. Então eu só achava que eu ia ser feliz com aquela pessoa, com mais ninguém, nem mesmo com Jesus. A minha relação com Jesus era assim, eu pensava que era tipo, eu aqui, Jesus lá e tá tudo bem, e aqui eu tenho que fazer e acontecer. Mas não, eu tinha que olhar para Jesus da mesma forma que eu olhava para essas relações. Eu tinha que olhar para ele com o mesmo desejo que eu olhava para essa relação. Jesus foi me ensinando que somente ele poderia ser essa pessoa que supriria esse vazio, essa sede, né? Parece que a gente já tem um botãozinho inserido em nós que busca essa saciedade, né? Então esse vazio que a gente sente na vida constantemente é uma porta de entrada para a gente preencher com o Espírito Santo, porque a gente foi criado para que o Espírito Santo pudesse habitar conosco, para que Deus pudesse conviver conosco. Então há uma ligação mesmo, que se a gente estiver distante, a gente vai sentir esse vazio. Nós fomos criados para Deus, Deus criou a humanidade para ele, porque ele queria ter alguém para conviver. E ele poderia muito bem ter criado robôs que o amassem, mas ele pediu para que a gente escolhesse. E no Éden, o que ele fez? Pediu para a gente escolher. A humanidade fez uma escolha. Deus nos amou de tal maneira que ele entregou Jesus. O próprio Deus veio encarnado em Jesus para que ele pudesse restabelecer uma relação com a gente. Olha que amor é esse. Eu comecei a entender o amor de Jesus de verdade, a conhecê-lo de verdade, não de ouvir falar de Jesus e não a olhar Jesus como religião, porque Jesus não é religião, Jesus é alguém. Jesus é alguém que me ama e que se entregou por mim. E quando eu tava sozinha, eu me via sempre ansiosa em encontrar alguém. Eu cheguei num momento que eu tava com um ranço de relacionamento, mas eu sempre orava, Senhor, por favor, não permita que eu fique desacreditada do amor. E eu falava, Senhor, tira essa ansiedade de mim. E se não for do seu desejo que eu me relacione, que eu me case, tira de mim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A palavra diz isso. Então, pensando nas coisas que eu já conhecia da palavra, eu falava, Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu coloco nas tuas mãos o meu desejo de me relacionar. Se não for da tua vontade, tira esse desejo de mim, do meu coração, para que eu viva o que o Senhor tem para mim.
eu abri mão do meu sonho. Em alguns momentos que eu me vi ansiosa, me deparei com uma passagem na Bíblia que falou muito ao meu coração. Mateus 6, a partir do verso 30. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada fora, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Às vezes a gente está buscando mais as coisas deste mundo do que buscar o reino de Deus. E aqui diz, né, buscai primeiramente o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente colocar Jesus no lugar dele, buscar ele primeiro, tudo que é bom pra gente, que Deus já estabeleceu, vai se concretizar. E quando a gente ora, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, a gente está entregando para Deus que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Eu comecei a gostar de ficar sozinha, eu comecei a gostar de estar na minha casa, eu comecei a gostar de sair com as minhas amigas sem pretensão de conhecer alguém, a gente saía para se divertir, viajava. Eu viajei com a minha mãe. Na última viagem, me senti tão plena e tão feliz. Eu falei: Senhor, eu tô tão feliz. E eu percebi que eu não precisava de ninguém para ter essa felicidade. Eu entendi que eu não era dependente de um relacionamento para ser feliz. Quem estava me mostrando o que é felicidade estava comigo. Jesus era a minha felicidade. Foi só depois que eu compreendi isso que Deus trouxe o meu marido. Que hoje eu sou casada, e quando eu estava plena, feliz e realizada, Deus colocou o Danilo na minha vida. É um relacionamento bem diferente, um processo de me relacionar bem diferente, bem mais leve. Foi recíproco e eu aceitei a reciprocidade. E tanto é que eu não precisei forçar. Nas outras relações é como se eu forçasse. Ele ficou esperando exatamente o momento que eu pudesse falar: eu te amo, que eu gosto de você e eu quero poder seguir com você. E eu fui vendo que havia paz em meu coração em avançar. E eu coloquei diante do Senhor, falei: Senhor, traga paz. Porque se não for do teu querer, eu não quero avançar nessa relação, mesmo que ela esteja se encaixando. A gente não demorou muito, a gente se casou depois de 8 meses. Desde então eu tenho vivido experiências maravilhosas no meu casamento, nesse relacionamento de reciprocidade, de respeito, de amor, de empatia e de desejo de ambas as partes de cumprir um propósito, que é constituir família. A lição que eu tirei de tudo isso, que eu posso passar para vocês, é: coloque Jesus em primeiro lugar. Tire o seu foco de relacionamentos. Tire o seu foco de querer ter alguém do teu lado. Tire, esqueça. Viva o seu momento para você. Aprende a se curtir. Aprende a gostar de você. Aprenda a gostar de estar só, de viver uns momentos com você, de se cuidar, de querer sair para o supermercado e estar feliz, de querer sair para viajar e curtir a sua viagem sozinha ou com outras amigas, e de viver esse momento, porque é tão precioso. Esses 2, 3 anos que eu fiquei solteira foi tão precioso, porque foi um momento de mais intimidade que eu tive com o Senhor. Eu vivi momentos muito preciosos ao lado de Deus, momentos que nunca vão se apagar. Jesus estava em mim, Jesus habita em mim, de tal maneira que se entregou por mim. Isso não tem preço, isso é algo inegociável. O quanto é valioso a gente viver e entender que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele quer que a gente coloque ele no lugar do pódio da nossa vida, que não entre nesse lugar nenhum relacionamento, nenhuma pessoa, mas que seja o lugar dele. E isso vale para qualquer outra coisa, para a vida profissional, dinheiro, para bens materiais e até mesmo para filhos.
Nada pode ocupar esse pódio, somente o Senhor Jesus. Espero ter ajudado você, que você entenda que o processo é necessário para poder aprender o que Deus tem para você, para que Ele possa modificar o seu jeito de pensar, para que você possa mudar esse formato que você está acostumado de se relacionar, que não está dando certo, porque muitas das vezes a gente se adapta a valores que não são nossos. Como, por exemplo, ficar por ficar, para não ficar sozinha e se adequar a esses valores que não tem nada a ver com os nossos por pura carência. Não vale a pena. Supra sua carência, suas faltas em Jesus, e Ele vai trazer uma pessoa segundo o coração dele para você. Ele já tem tudo estabelecido. Permaneça firme, olhe para Jesus, olhe para a palavra, estabeleça uma relação de intimidade com o Senhor e você vai ver que tudo Ele vai fazer na sua vida. Busque primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu espero que essa palavra e que esse vídeo chegue ao coração da pessoa ou das pessoas que o Senhor tem no seu coração. Pai, que o Senhor encontre o coração e modifique a mentalidade. Que o Senhor tire do coração toda a dor da alma, toda a angústia, Senhor, toda a carência e todo anseio por um relacionamento para suprir as faltas. E que o Senhor se revele a essas pessoas, que o Senhor mostre para eles quem Tu és, assim como o Senhor mostrou para mim. Que o Senhor estabeleça um relacionamento saudável, seguro, meu Pai. Um relacionamento de respeito, de amor, meu Pai. E que traga a leveza que vem do Teu Espírito sobre a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo coisas novas e que o Senhor vai alcançar vidas, meu Pai. Que neste momento, essa pessoa que está vendo esse vídeo seja curada dessa dor, desses traumas e que elas voltem a acreditar no amor. O amor, meu Pai, que vem através do Teu nome, porque o Senhor é o perfeito amor, um amor verdadeiro e somente o Senhor pode, meu Pai, saciar essa sede e nos dar o amor que nós necessitamos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fique com essa palavra, creia, não deixe de acreditar no amor por causa das dores e frustrações que você já viveu. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.